Pausa com propósito. Oi, gente, bem-vindos a mais um pausa, mais uma meditação, a gente juntos. E hoje esse podcast é muito importante, entendendo o seu corpo, entendendo o corpo. A gente passa muito tempo pensando no corpo, às vezes pensando e nem parece que é no corpo, mas a gente tá pensando em corpo. E é uma coisa esquisita, né? Você se viu no mundo já lidando com essa coisa. E você falou que isso era você falou que isso tinha aqui muitas coisas e a gente acabou se confundindo sobre o que é o corpo e sobre o que é você. E são coisas muito distintas. E estamos nesse processo de lembrar de quem somos e um passo para isso é saber que você não é o corpo. Você não é isso aqui. Isso é uma máquina, isso é uma ferramenta. E é uma ferramenta de comunicação. A gente aprendeu que a gente tinha que gostar dessa imagem, que a gente tinha que gostar desse corpo. E aí a gente ficou se cobrando de ter uma estética de um jeito, de parecer uma coisa, de não parecer uma coisa. E nisso a gente ficou só se cobrando e se avaliando e pareceu que essa imagem era você. Mas essa imagem não é você. Olha que boa notícia. Mas se essa imagem não é você e você lida com ela todos os dias, a gente vai ter que aprender a usá-la, aprender a entender o porquê que você tá vendo isso e o pra que serve, como usar, pra quê, quando. Então essa meditação serve pra gente entrar em contato primeiro com você e depois com como você vai usar essa ferramenta. Então, vou pedir pra você, vamos ver se hoje é deitado ou sentado. Sentado, pode ficar sentado. Encontre uma posição confortável. Se você estiver com alguém, avisa que você vai fazer uma meditação. Daqui a pouco você volta pra você passar um tempo tranquilinho. Aí pode sentar ou nessa posição que eu tô, ou com a perninha esticadinha, como for confortável pra você. Mais uma posição que dê pra você ficar uns minutinhos aí. Aí eu pedi pra você fechar os olhos. Aí até pode esquecer que tem a minha imagem aqui. Só vai me ouvindo. Aí eu vou pedir pra você prestar atenção no seu corpo. Presta atenção. Quanto dá vontade de mexer. Quanto parece que não encaixa assim a posição. Ou parece que encaixou. Aí quando vê, tem que mudar de novo. Repara se tem alguma parte que tá doendo. Aí presta atenção na sua respiração. Não precisa forçá-la, mas vê como ela tá. O quanto seu peito tá expandindo. Se tá curto ou se tá expansivo. Repara no seu ombro. Vê se ele tá perto da orelha. Deixa ele cair um pouquinho. Aí presta atenção no seu quadril. Vê se você tá colocando tensão. Pode soltar. Aí presta atenção nas suas mãos. Vê se você sente se ela tá fria, se ela tá quente. Se parece que tem calor saindo dela, ou se parece que ela tá precisando de calor. Aí repara no seu rosto. Vê se você está contraindo a testa. Vê se você está fazendo algum esforço desnecessário, como se tivesse que
se aparentar de algum jeito. Aí relaxa, não tem ninguém te assistindo. Deixa seu rosto descansar um pouco. Não precisa forçar o olho para abrir, a testa para cima. Não precisa estar sorrindo. Não precisa nada. Aí eu vou pedir para você fazer uma respiração bem profunda pelo nariz. E vai sentindo o ar entrar. Aí vai soltando pela boca até esvaziar. Aí faz de novo, inspira, vai sentindo o seu peito encher. Aí depois vai percebendo ele soltando, voltando para o tamanho original. Aí se você reparar agora, só de você ter observado o seu corpo, a sua mente ficou um pouquinho mais quieta. Você pode continuar de olho fechado. A gente vai conversar um pouquinho desse lugar. Se você reparar um pouquinho antes da meditação, você estava pensando que precisava de uma meditação, porque precisava aquietar, precisava consumir alguma coisa para te ajudar. E enquanto você passou a me ouvir, esse assunto, ele diminuiu de tamanho da sua mente, ou ele até saiu, porque você passou a observar o seu corpo. A partir de uma orientação na sua mente, a partir da minha voz, você foi seguindo e você foi prestando atenção no seu corpo. E é sobre isso que a gente precisa entender e praticar nos nossos dias. Você é quem observa o corpo e não quem é o corpo. Ninguém é o corpo. E muitas vezes a gente acaba lidando com essa ferramenta como se ela fosse tudo que a gente tem ou tudo que a gente é. E a gente acaba não usando ela para o que ela serve. Então agora você está ouvindo a minha voz, que está saindo de um aparelho vocal, de um corpo. Mas não é meu corpo que está falando com você. Se eu não estiver aqui, esse corpo não serve para nada. Vai ficar parado, né? É o que a gente chama de morto, né? Um corpo morto. É porque não tem ninguém usando. Não é que tem alguém preso no corpo. É que tem alguém usando. E você usa o seu corpo. E hoje você usa ele com pouca sabedoria. Porque você não entende quem é você e não entende para que serve esse corpo. E tô aqui para te contar que esse corpo só serve para você alcançar as pessoas. Igual a gente tá fazendo agora. Você tá usando a minha imagem, a minha voz, para você entrar em contato com você. Então, eu estou usando essa imagem também para entrar em contato com você, através da sua imagem, como se fossem dois celulares, né? Eu não penso, vou pegar um iPhone e vou ligar para outro iPhone. Eu penso, eu vou usar esse celular para falar com você. Mas muitas vezes a gente acaba lidando com as pessoas como se eu fosse um iPhone e você fosse um iPhone, ou se eu fosse qualquer outro celular e você qualquer outro celular. E aí a gente fica se comparando, a gente fica falando que o meu corpo tem mais funções ou o meu corpo tem menos funções, o meu corpo já tá desgastado, o seu corpo tá menos desgastado. E a gente vai se comparando em ferramentas e a gente esquece de usar esse corpo. E aí a gente acaba às vezes pensando, nossa, mas aí eu não vou cuidar do corpo?
Aí se eu não der valor pra ele, será que eu não vou ficar negligente? E essa pergunta surge muito quando a gente passa a querer usar o corpo pro que ele serve. Mas a gente pode se perguntar hoje, né? O quanto a gente tem dificuldade de fazer coisas carinhosas com o corpo, né? O quanto a gente tem dificuldade de comer bem, de descansar, de deixar as pessoas encostarem na gente com carinho. Dificuldade de se exercitar. Hoje a gente se sente tão refém do corpo que dá raiva dele. Mas a gente que vendeu a nossa mente pra ele e falando que ele podia mandar na gente. E agora a gente pode reivindicar a nossa titularidade da nossa mente, dos nossos pensamentos. Esse corpo não manda em você. Você que usa ele. E aí tanto faz se a sua imagem é masculina, se a sua imagem é feminina, como você se identifica, como você se identificou. Tanto faz. O seu corpo tem o mesmo propósito que o corpo de qualquer outra pessoa. Se a gente considerar os sábios que passaram nesse planeta, Jesus, Krishna, Buda, Shakespeare, Einstein, eles falaram coisas muito parecidas, com corpos muito diferentes. Maria Madalena, Madre Teresa, tem tanta gente que passou aqui e deixou mensagens lindas que falavam a mesma coisa, que é sobre compartilhar o amor. E a gente esquece que a gente tá aqui pra fazer isso, pra usar o corpo, pra expandir esse amor. Então, se o corpo é como se fosse um celular, uma ferramenta de passar uma mensagem, existe um mensageiro. E esse mensageiro é você. Mas você está tentando fazer sobreviver uma máquina como se você fosse escravo dela e ela está esperando você usá-la com um propósito. É por isso que você está tão cansado, é por isso que você está com dores, é por isso que você pensa tanto em comer, em dormir, em fugir de outros corpos. É por isso que a gente fica estressado quando tá com sono, é por isso que a gente fica estressado quando tá com fome. É porque é até uma raiva de ter se submetido a este corpo. Mas agora a gente pode avisá-lo que a gente vai usar. Ou vai usá-lo de verdade. E que ele é muito útil. Porque se eu não estivesse usando essa imagem agora, eu poderia me comunicar com você. Porque a gente não é separado, dado que eu não sou um corpo. E você também não é esse corpo. Não tem nada que separa a gente, a não ser esses corpos, né? Se a gente parar de olhar para corpos, aonde começa a minha vida, aonde termina a sua vida? A nossa vida é entrelaçada, e só por isso que a gente consegue se entender, mesmo à distância assim. Então, a gente vai avisar esse corpinho. Você vai falar assim pra ele. Pode falar em voz alta. Corpo de... E fala o seu nome. Então, corpo de Ayan. Eu vou te usar. Você pode até falar só o seu nome agora. Ayan, eu vou te usar. Ayan, eu vou te usar para alcançar as pessoas. Eu vou te usar para entender as pessoas. Eu vou usar você para sentir amor. Eu vou usar você para lembrar da minha existência.
eu vou usar você para cuidar de quem tá precisando de cuidado. E também vou te usar para deixar as pessoas assistirem como é lidar com o amor. Quando a gente usa o nosso corpo com propósito, com o propósito com o qual ele de fato tem, o propósito que ele pode ser útil de verdade, as pessoas aprendem muito e as pessoas se libertam. Hoje o que a gente mais não quer assistir são pessoas usando o corpo sem propósito. Mas aí a gente tenta corrigir o que elas estão fazendo, mas a gente vai ter que fazer um trabalho um pouquinho mais profundo, que é lembrá-las de que elas não são esse corpo. E nada que elas façam para sustentar esse corpo, o que elas façam para sobreviver esse corpo, vai trazer inspiração, vai trazer amor, vai trazer uma sensação de união. Mas toda vez que você assiste alguém usando o corpo para demonstrar amor, para compartilhar a mensagem que todos esses sábios deixaram aqui, você ultrapassa o limite do corpo e você também sente esse amor. Você não está preso a este corpo e por isso você pode usá-lo. A gente pode usar qualquer coisa. Quando você dirige um carro, quando você está dentro de um Uber, você não fica preso lá. Você entra, usa, se transporta e sai. E aí, com o corpo é a mesma coisa. Você só tá usando ele. Aí usa ele com carinho. Coloca a sua presença para lidar com este corpo. Não deixa ele fingir que tá levando a sua mente para lá e para cá. É a sua mente que tá levando o seu corpo para lá e para cá. Aí decide como você quer levá-lo. Vou pedir para você respirar mais uma vez, profundamente. E você vai ficar bem paradinho, ainda de olho fechado. Aí eu vou pedir para você aos pouquinhos não mexer nada, mas você só vai abrir o olho e observar seu corpo só com o olho. Não pode mexer a cabeça. Pode fechar o olho de novo. Esquisito, mas legal, né? Diferente. Você sempre foi e sempre será só o observador. Você não está preso. Obrigado de olhar para isso de forma tão profunda e da gente se unir para lembrar que não somos esses corpos e a gente passar a usá-los com alegria, não com sofrimento, não com dor, não com defesa. Que a gente deixe esses corpos transmitirem uma coisa que não cabe neles e que mais pessoas possam entrar em contato com essa sensação que a gente entrou em contato aqui, de sabedoria, de calma, de parceria. A sua imagem só conta o que você acredita. E agora você não acredita mais que é este corpinho. Deixa as pessoas assistirem como é alguém livre, alguém amoroso, alguém aberto, alguém expansivo, alguém que sabe para que serve
as ferramentas que usa. Isso é muito inspirador. Obrigado. Aproveite essa sensação. Um beijo.